Se inscreva no canal Audiobook Aprenda Ouvindo. Dê o seu like e compartilhe. O segredo dos grandes oradores. Como transmitir confiança em 10 passos. Capítulo 1. O poder da primeira impressão. O que acontece nos primeiros 7 segundos. Bem-vindo de volta ao canal Desenvolvimento Inteligente. Aqui você encontra conteúdo transformador baseado em extensa pesquisa científica e inteligência artificial para acelerar seu crescimento pessoal e profissional. Imagine a cena. Steve Jobs sobe ao palco do Moscone Center em São Francisco. Ainda não disse uma palavra. Apenas caminhou até o centro, olhou para a plateia e sorriu sutilmente. Nestes primeiros 7 segundos, antes mesmo de pronunciar seu famoso Good Morning, ele já havia conquistado a audiência. Como isso é possível? A resposta está na neurociência das primeiras impressões. Dr. Alex Todorov, da Universidade de Princeton, descobriu algo revolucionário. Nosso cérebro forma julgamentos sobre competência, confiabilidade e liderança em apenas 100 milissegundos. Isso é mais rápido que um piscar de olhos. E o mais impressionante, esses julgamentos instantâneos raramente mudam, mesmo após exposição prolongada. Você não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Esta frase, que pode soar clichê, é na verdade uma lei biológica inscrita em nosso cérebro ancestral. Durante milhões de anos de evolução, nossa sobrevivência dependia de avaliar rapidamente se um estranho era amigo ou ameaça. Hoje, essa programação primitiva determina se sua audiência irá confiar em você ou resistir à sua mensagem. Grandes oradores compreendem e dominam este momento crucial. Winston Churchill, mesmo com sua aparência física não imponente, irradiava autoridade desde que entrava no parlamento. Barack Obama conquistava plateias antes de abrir a boca através de sua postura confiante e olhar determinado. Oprah Winfrey conectava com milhões de telespectadores através de sua presença calorosa nos primeiros segundos de cada programa. O erro fatal que 90% dos palestrantes cometem é ignorar estes primeiros segundos. Eles sobem ao palco visivelmente nervosos, mexem nos papéis, ajustam o microfone, pigarreiam, começam com desculpas. Desculpem, estou um pouco nervoso. Ou clichês vazios. É um prazer estar aqui. Nestes momentos cruciais, estão literalmente programando a audiência para desconfiar de sua competência. A fórmula científica para impactar desde o primeiro segundo envolve 3 elementos: presença física confiante, contato visual estratégico e energia controlada. Sua postura deve comunicar: eu pertenço aqui. Seus olhos devem varrer a audiência, demonstrando que você os vê como indivíduos. Sua energia deve estar alguns graus acima da audiência, mas nunca frenética. Quando você domina estes primeiros 7 segundos, algo mágico acontece. Você ganha o que os psicólogos chamam de crédito de confiança. A audiência quer que você seja bom. Eles torcem secretamente por seu sucesso. Você transformou potenciais céticos em aliados antes mesmo de compartilhar sua primeira ideia. Sua jornada para se tornar um orador magnético começa agora, neste exato momento. Porque a próxima vez que você se levantar para falar, seja numa reunião, numa apresentação ou num palco, você terá nas mãos o poder de conquistar corações e mentes desde o primeiro segundo. Capítulo 2. A linguagem corporal que comanda 55% da sua mensagem. Você sabia que quando John F. Kennedy debateu com Richard Nixon na televisão em 1960, quem escutou pelo rádio achou que Nixon havia vencido, mas quem assistiu pela TV deu vitória esmagadora para Kennedy. A diferença não estava nas palavras, estava na linguagem corporal. E essa diferença mudou o rumo de uma eleição presidencial. O pesquisador Albert Mehrabian, da UCLA, revolucionou nossa compreensão sobre comunicação com uma descoberta impactante. Apenas 7% do impacto de uma mensagem vem das palavras que falamos. Tom de voz representa 38%. Mas a linguagem corporal domina com impressionantes 55%. Isso significa que mais da metade da sua capacidade de influenciar pessoas está no que você faz com seu corpo, não no que sai da sua boca. Grandes oradores sempre souberam disso instintivamente. Winston Churchill não apenas falava sobre determinação, ele a incorporava fisicamente. Seu peito estufado, punho cerrado e maxilar projetado comunicavam força antes mesmo que suas palavras históricas ecoassem pelo parlamento britânico. Steve Jobs não só descrevia produtos revolucionários, seus gestos precisos e postura relaxada, mas alerta faziam a audiência sentir que estavam presenciando o futuro. A pesquisadora Amy Cuddy, da Harvard Business School, descobriu algo ainda mais fascinante.
Nossa linguagem corporal não apenas influencia como outros nos veem, mas literalmente altera nossa química hormonal. Quando assumimos poses de poder por apenas 2 minutos, peito aberto, mãos na cintura, queixo erguido, nossos níveis de testosterona, hormônio da confiança, sobem 20% e o cortisol, hormônio do estresse, diminui 25%. Vamos analisar a linguagem corporal de Barack Obama durante seus discursos mais impactantes. Observe como ele planta os pés firmemente no chão, criando uma base sólida que transmite estabilidade. Seus ombros permanecem relaxados, mas eretos, jamais curvados pela insegurança. Suas mãos se movem com propósito, desenhando suas ideias no ar sem gestos nervosos ou repetitivos. Cada movimento parece coreografado, mas na verdade é o resultado de anos de prática consciente. Contraste isso com a linguagem corporal de oradores inseguros. Ombros encolhidos, braços cruzados ou grudados no corpo, peso transferido nervosamente de um pé para outro, gestos espásticos que distraem da mensagem. Esses sinais não verbais gritam, "Eu não deveria estar aqui", mais alto que qualquer palavra poderia sussurrar. A neurociência explica por que isso acontece. Dr. Marco Iacoboni, da UCLA, descobriu os neurônios espelho, células cerebrais que disparam tanto quando realizamos uma ação, quanto quando observamos alguém realizar a mesma ação. Quando você demonstra confiança através da postura, os neurônios espelho da audiência literalmente sentem essa confiança. É como se eles estivessem experimentando sua segurança em seus próprios corpos. Mas atenção, linguagem corporal não pode ser falsa por muito tempo. Tentar forçar gestos que não condizem com seu estado emocional interno cria incongruência, e nosso cérebro é extraordinariamente hábil em detectar essa dissonância. Como disse Maya Angelou, as pessoas se esquecerão do que você disse, se esquecerão do que você fez, mas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Aqui estão 5 técnicas práticas para dominar sua linguagem corporal. Primeira, a âncora de poder. Antes de falar, encontre uma posição confortável com os pés levemente afastados, alinhados com os ombros. Esta é sua base. Sempre retorne a ela quando sentir nervosismo. Obama faz isso constantemente. Note como ele sempre volta à mesma postura entre gestos. Segunda, o triângulo de confiança. Mantenha seus ombros, peito e abdômen formando um triângulo aberto em direção à audiência. Jamais feche esse triângulo cruzando braços ou curvando ombros. Esta postura ativa inconscientemente a região do cérebro associada com confiança e abertura. Terceira, gestos acima da linha da cintura. Pesquisas mostram que gestos realizados abaixo da cintura transmitem insegurança e submissão. Líderes mundiais sempre gesticulam na região do peito e face. Pratique manter suas mãos nesta zona de poder. Quarta, o olhar de farol. Em vez de fixar o olhar numa pessoa ou varrer nervosamente a plateia, divida mentalmente sua audiência em sessões. Fale uma frase completa para cada sessão antes de mover o olhar. Isso cria a sensação de conversa íntima, mesmo com centenas de pessoas. Quinta, a respiração do orador. Respire profundamente pelo diafragma, expandindo a barriga, não o peito. Isso não apenas oxigena seu cérebro, mas mantém seus ombros relaxados e sua voz projetada naturalmente. Churchill era famoso por suas técnicas de respiração que permitiam discursos longos sem fadiga vocal. Um exemplo poderoso vem de Maria Gonzalez, executiva de uma multinacional em São Paulo. Ela sofria com apresentações há anos. Sua voz tremia, suas mãos suavam, sua postura gritava insegurança. Após aplicar essas técnicas por apenas 3 meses, ela não apenas superou o medo, mas foi promovida a diretora regional. Não foram apenas as técnicas, ela me contou. Foi descobrir que meu corpo já sabia ser confiante. Eu só precisava permitir. A linguagem corporal é seu primeiro idioma. Você a falava antes de aprender palavras, e ela continua sendo sua forma mais primitiva e poderosa de comunicação. Quando você domina este idioma ancestral, suas palavras ganham um poder que transcende lógica. Elas tocam algo mais profundo na alma humana. Tony Robbins, um dos oradores mais influentes do mundo, tem 2,01 metros de altura, mas seu impacto não vem de sua estatura física. Vem de como ele usa cada centímetro de seu corpo para amplificar sua mensagem. Ele não apenas ocupa espaço, ele comanda espaço. Sua presença física é tão dominante que plateias de 10.000 pessoas sentem como se ele estivesse falando diretamente com cada uma delas. Você pode não ter a altura de Tony Robbins ou o carisma natural de Obama, mas pode desenvolver uma linguagem corporal que comunique autoridade, confiança e autenticidade. Como disse Amy Cuddy,
Não finja até conseguir. Finja até se tornar. Sua linguagem corporal não apenas muda como outros o veem, ela muda literalmente quem você é. Lembre-se, você está sempre se comunicando, mesmo quando não está falando. Sua postura numa reunião, sua forma de caminhar pelo corredor, como você se senta numa apresentação, tudo isso está enviando mensagens poderosas sobre sua confiança e competência. A pergunta não é se você vai usar linguagem corporal. A pergunta é, que mensagem ela está enviando? Capítulo 3. A voz que magnetiza. O instrumento secreto do carisma. Morgan Freeman pode ler uma lista telefônica e fazer parecer poesia épica. Winston Churchill tinha um defeito de fala, mas se tornou um dos oradores mais poderosos da história. Martin Luther King Jr. transformou sonhos em realidade, através do ritmo hipnótico de sua voz. Qual o segredo por trás da voz que magnetiza multidões? A resposta está na ciência fascinante da neuroacústica. Dr. Judith Karp, da Universidade de Colômbia, descobriu que certas frequências vocais ativam diretamente o sistema nervoso parasimpático, criando sensações de calma e confiança nos ouvintes. Vozes que ressoam entre 85 e 165 Hz são percebidas como mais autoritárias e confiáveis, exatamente a faixa onde operam grandes oradores como Obama e Morgan Freeman. Mas não se desespere se sua voz natural é mais aguda. Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro, tinha voz naturalmente estridente. Ela passou anos trabalhando com coaches vocais para desenvolver tons mais graves e autoritários. O resultado? Uma voz que comandava respeito em salas dominadas por homens. Como ela mesma disse, "Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions." Observe seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Observe suas palavras, pois elas se tornam ações. Vamos dissecar a voz magnética de Tony Robbins durante suas palestras. Note como ele varia dramaticamente o volume, sussurra segredos íntimos e depois explode em momentos de empoderamento. Sua cadência é como música, aceleração durante histórias emocionantes, desaceleração durante momentos reflexivos, pausas estratégicas que deixam a audiência suspensa. Ele não apenas fala, ele cria uma experiência sonora imersiva. A respiração diafragmática é o fundamento de toda voz poderosa. A maioria das pessoas respira superficialmente pelo peito, especialmente quando nervosas. Isso resulta em voz trêmula, sem projeção e sem autoridade. Grandes oradores respiram pelo diafragma, aquele músculo poderoso abaixo dos pulmões. Isso não apenas fornece ar suficiente para frases longas, mas cria ressonância natural que faz a voz vibrar nos ossos de quem escuta. Steve Jobs era mestre das pausas estratégicas. Assista qualquer keynote da Apple e conte os momentos de silêncio. Today, pausa de 3 segundos. Apple is going to reinvent the phone. Aquela pausa não foi acidente. Foi arquitetada para criar expectativa, permitir que a declaração penetrasse profundamente e amplificar o impacto dramático do anúncio. Dr. Frank Luntz, especialista em comunicação política, analisou discursos de líderes mundiais e descobriu que os mais persuasivos usam uma técnica chamada escada vocal. Começam com volume e energia moderados, gradualmente aumentam a intensidade durante pontos-chave e depois diminuem para momentos de reflexão íntima. É como dirigir uma sinfonia emocional. Aqui está um segredo que poucos conhecem. Sua voz muda literalmente baseada em sua postura mental. Quando você se visualiza como especialista no assunto, sua laringe relaxa, seu diafragma se expande naturalmente e sua voz ganha harmônicos mais ricos. Oprah Winfrey chama isso de falar da sua verdade. Não é técnica vocal, é alinhamento entre identidade interna e expressão externa. Vamos trabalhar exercícios práticos que você pode fazer agora mesmo. Primeiro, o rugido do leão. Coloque a mão no peito e emita um ahá profundo. Sinta a vibração. Agora mova a mão para o abdômen e repita, forçando a vibração para baixo. Esta é sua voz de poder. Use-a para declarações importantes. Segundo, a sirene vocal. Comece com sua nota mais grave e confortável e deslize lentamente até a mais aguda. Depois desça novamente. Faça isso 5 vezes. Este exercício expande sua amplitude vocal e desenvolve controle sobre inflexões. Terceiro, leitura emocional. Pegue qualquer texto e leia o mesmo parágrafo com diferentes emoções. Raiva, tristeza, empolgação, mistério. Note como sua voz muda automaticamente. Grandes oradores fazem isso conscientemente para colorir suas mensagens. Quarto, a técnica do whisper shout. Sussurre uma frase. Depois grite a mesma frase.
Depois encontre o meio-termo perfeito. Este é seu volume ideal para a maioria das situações. Energia suficiente para engajar sem parecer agressivo. Carlos Mendoza, engenheiro de 35 anos, transformou sua carreira aplicando essas técnicas. Ele era tecnicamente brilhante, mas suas apresentações eram monotonas e esquecíveis. Após 6 meses praticando controle vocal, não apenas ganhou confiança para liderar reuniões importantes, mas foi escolhido para representar a empresa em conferências internacionais. Eu não mudei o que digo, ele explica. Mudei como digo. A eliminar vícios de linguagem é crucial para a autoridade vocal. Nessa o tipo que então, esses ruídos verbais são como chiados numa música, distraindo da beleza da composição. Warren Buffett, conhecido por sua comunicação cristalina, pratica uma técnica simples. Quando sente vontade de usar um vício, simplesmente para e respira. O silêncio é infinitamente mais poderoso que ruído desnecessário. Um estudo fascinante da Universidade de Miami mostrou que oradores que controlam inflexões são percebidos como 67% mais competentes que aqueles com vozes monótonas. Inflexão é como tempero na comida, a diferença entre um prato sem graça e uma experiência memorável. Grandes oradores usam sua voz como instrumento musical. Eles têm staccatos, notas curtas e secas para pontos importantes, legatos, notas fluídas para transições suaves, crescendos, aumento gradual para construir emoção, e diminuendos, diminuição gradual para criar intimidade. Martin Luther King Jr. era virtuoso nesta arte. Seu discurso I Have a Dream é uma sinfonia vocal. Ele começa com cadência solene e constante. Constrói energia através de repetições rítmicas, I Have a Dream. Acelera durante visões do futuro e termina com um crescendo majestoso que ainda arrepia multidões décadas depois. A voz é mais que som. É emoção materializada em ondas sonoras. Quando você domina este instrumento ancestral, ganha poder de mover corações, mudar mentes e inspirar ações. Como disse Maya Angelou, words mean more than what is set down on paper. It takes the human voice to infuse them with deeper meaning. Palavras significam mais do que está escrito no papel. É preciso a voz humana para infundi-las com significado mais profundo. Sua voz é única no universo. Nunca existiu e nunca existirá outra exatamente igual. Você pode escolher fazer dela um sussurro esquecível ou uma força que ecoa através do tempo. A escolha e o poder estão literalmente na ponta da sua língua. Capítulo 4. Estruturando mensagens inesquecíveis. A fórmula dos discursos históricos. I have a dream. 3 palavras simples que mudaram o curso da história americana. Mas por que essa frase ainda ressoa 60 anos depois? Por que crianças que nem existiam em 1963 conseguem recitar trechos do discurso de Martin Luther King Jr.? A resposta está na arquitetura invisível de mensagens que transcendem tempo. Dr. Chip Heath, da Stanford University, passou décadas estudando por que certas ideias grudam na memória enquanto outras evaporam. Sua descoberta revolucionária. Mensagens memoráveis seguem padrões neurológicos específicos que ativam múltiplas regiões do cérebro simultaneamente. Não é acidente que grandes discursos compartilhem estruturas similares. Eles exploram a arquitetura natural de como processamos e lembramos informações. Vamos dissecar I Have a Dream como um cientista analisa DNA. King não começou com o sonho. Começou pintando a realidade brutal do presente. 50 years ago, a great American signed the Emancipation Proclamation. Ele ancorou a audiência no momento histórico, criou contexto emocional e depois contrastou essa promessa com a realidade de 1963. Apenas depois de estabelecer o problema, ele apresentou a visão transformadora. Esta é a estrutura universal dos discursos que mudam o mundo. Problema, agitação, solução, visão. Steve Jobs seguiu exatamente este padrão no lançamento do iPhone. Problema, telefones existentes são ruins. Agitação, todos lutamos com tecnologia frustrante diariamente. Solução, um telefone revolucionário. Visão, um futuro onde tecnologia é intuitiva e bela. Simon Sinek criou a palestra TED mais assistida da história. How Great Leaders Inspire Action, usando uma estrutura ainda mais simples. Por quê? Como? O quê? Ele inverteu a pirâmide tradicional de apresentação, começando com propósito. Por quê? Antes de explicar processo como ou produto. O quê? Resultado. Mais de 50 milhões de visualizações e um conceito que transformou como líderes se comunicam. A neurociência explica por que essa inversão é poderosa.
Dr. Antônio Damasio, da USC, descobriu que decisões humanas são primariamente emocionais, não racionais. O porquê ativa o sistema límbico, região cerebral responsável por emoções e decisões. O que ativa apenas o neocórtex, região do processamento racional. Sinek literalmente hackeia o cérebro começando pela emoção, mas estrutura sozinha não garante impacto. Winston Churchill era mestre em usar linguagem que criava imagens viscerais na mente. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. Note a progressão. Das praias para as cidades, do abstrato para o concreto, do distante para o íntimo. Cada ouvinte conseguia visualizar a resistência chegando até sua própria rua. O método PrEP, ponto, razão, exemplo, ponto, é a espinha dorsal de comunicação executiva eficaz. Primeiro, declare seu ponto claramente. Segundo, explique por que importa. Terceiro, forneça evidência específica. Quarto, reforce o ponto inicial. Esta estrutura funciona para apresentações de 30 segundos ou 30 minutos. Vejamos exemplos práticos. Precisamos investir em treinamento. Ponto. Funcionários capacitados são 23% mais produtivos. Razão. A Google aumentou receita em 50 milhões após implementar programa de desenvolvimento interno. Exemplo. Portanto, treinamento não é custo, é investimento. Ponto. Warren Buffett usa uma técnica chamada sanduíche de complexidade. Ele começa com um conceito simples que todos entendem, mergulha em detalhes técnicos necessários, depois retorna à simplicidade com uma metáfora memorável. Em suas cartas aos acionistas, ele pode discutir derivativos financeiros complexos, mas sempre termina com analogias sobre beisebol ou hambúrgueres que qualquer pessoa compreende. A regra 70-30 é crucial para equilibrar dados e emoção. Pesquisas mostram que apresentações puramente racionais são esquecidas em 24 horas, enquanto apresentações puramente emocionais são descartadas como manipulação. A proporção ideal: 70% lógica sólida, 30% conexão emocional. Steve Jobs era mestre nisto, especificações técnicas respaldadas por histórias sobre como produtos transformariam vidas. Storytelling não é ornamento opcional, é necessidade neurológica. Dr. Uri Hasson, da Princeton, descobriu que quando ouvimos histórias, nossos cérebros sincronizam com o do narrador. Literalmente experimentamos as emoções e sensações descritas. Por isso, grandes oradores sempre embalam dados em narrativas. Não dizem, vendas aumentaram 47%. Dizem, conheci uma cliente que chorou de alegria porque nosso produto salvou seu negócio familiar. Aberturas impactantes seguem padrões específicos. Podem ser pergunta provocativa. Quantos de vocês acham que viverão além dos 100 anos? Estatística chocante. A cada 60 segundos, 300 horas de vídeo são carregadas no YouTube. Declaração contraditória. O maior erro que cometi me tornou milionário. Ou história pessoal vulnerável. Há 3 anos, eu estava dormindo no sofá de um amigo. Fechamentos memoráveis ecoam a abertura, mas com nova perspectiva. King começou evocando Lincoln e terminou evocando liberdade. Jobs começou com problema e terminou com revolução. Obama frequentemente termina discursos retornando à história pessoal que abriu, mas agora conectada à visão nacional maior. Ana Silva, gerente de vendas em Belo Horizonte, aplicou essas estruturas em apresentações para clientes. Antes, suas propostas eram rejeitadas 70% das vezes. Após reestruturar usando o modelo problema-agitação-solução-visão, sua taxa de aprovação subiu para 85%. Não mudei os produtos, ela explica. Mudei como conto a história dos produtos. A técnica do fio condutor mantém audiências engajadas durante apresentações longas. Escolha uma metáfora central, que conecta todos os pontos. Uma apresentação sobre inovação pode usar construir uma ponte como fio condutor. Planejamento é a fundação, equipe são os pilares, execução é a estrutura, resultados são as pessoas atravessando para o futuro. Repetição estratégica não é redundância, é reforço neurológico. I have a dream aparece 8 vezes no discurso de King. Yes, we can ecoou através de toda a campanha de Obama. Think different definiu uma década da Apple. Quando você encontra uma frase que encapsula sua mensagem central, não tenha medo de repeti-la. Como disse Napoleon, repetition is the mother of learning. Lembre-se, você não está apenas transmitindo informações, você está esculpindo memórias, moldando percepções, inspirando ações. A diferença entre apresentação esquecível e discurso histórico não está no conteúdo, está na arquitetura.
Use essas fórmulas testadas e aprovadas, mas preencha-as com sua paixão, sua verdade, sua visão única do mundo. Como disse Maya Angelou, "There is no greater agony than bearing an untold story inside you." Você tem histórias poderosas, esperando para serem contadas. Agora você tem a estrutura para contá-las de forma inesquecível. Capítulo 5. Dominando o nervosismo. Transforme a ansiedade em energia. Susan Jeffers estava no palco do TED Talk, diante de 1.500 pessoas e milhões de telespectadores online, quando algo extraordinário aconteceu. Seu coração disparou, suas mãos tremeram, sua respiração acelerou. Mas em vez de entrar em pânico, ela sorriu e disse: "Meu corpo está me dizendo que algo importante está prestes a acontecer, e está certo." Ela transformou a ansiedade em combustível e entregou uma das palestras mais poderosas sobre superar medos. Aqui está uma verdade libertadora que ninguém te conta. Até os maiores oradores do mundo sentem nervosismo. Warren Buffett, hoje aos 93 anos e após décadas falando para milhares, ainda sente borboletas no estômago, antes de apresentações importantes. Oprah Winfrey admite que sempre fica ansiosa antes de subir ao palco. A diferença não é a ausência de nervos, é a relação com eles. Dr. Matthew Lieberman, neurocientista da UCLA, fez uma descoberta revolucionária. Tentar suprimir a ansiedade intensifica os sintomas. Quando você diz "não fique nervoso", seu cérebro primitivo interpreta isso como perigo confirmado e aumenta a produção de adrenalina. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Impossível. A solução não é eliminar o nervosismo, mas redirecioná-lo. A ansiedade e a empolgação são biologicamente idênticas. Mesmos hormônios, mesmas reações físicas, mesma ativação neurológica. A única diferença está na interpretação mental. Pesquisadores de Harvard descobriram que pessoas que dizem "estou empolgado" antes de apresentações têm performance 23% superior àquelas que tentam se acalmar. Você não precisa mudar o que sente, precisa mudar como interpreta o que sente. Tony Robbins chama isso de transformação de estado. Antes de cada apresentação, ele deliberadamente aumenta sua energia física, pula, grita, movimenta o corpo vigorosamente. Ele não está tentando se acalmar, está canalizando adrenalina para poder. Como ele diz, "Motion creates emotion." Movimento cria emoção. Vamos analisar a técnica de visualização dos atletas olímpicos aplicada à oratória. Michael Phelps visualizava cada corrida centenas de vezes antes de competir. Cada braçada, cada respiração, cada virada. Ele não apenas via o sucesso, experienciava sensorialmente toda a performance. Grandes oradores fazem o mesmo. Veem-se no palco, sentem a energia da audiência, ouvem os aplausos, experimentam a satisfação de conectar profundamente com pessoas. Amy Cuddy, da Harvard Business School, descobriu o poder das poses de poder pré-apresentação. Ficar por 2 minutos numa postura expansiva, braços levantados, peito aberto, ocupando o espaço máximo, altera literalmente sua química hormonal. Testosterona sobe 20%, cortisol diminui 25%. Você não está fingindo confiança, está criando confiança bioquimicamente. A respiração 4-7-8 é um hack neurológico para ativar o sistema nervoso parasimpático. Inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8. Faça isso 4 vezes. Esta técnica, desenvolvida por Dr. Andrew Weil, literalmente programa seu corpo para relaxamento. É o equivalente a tomar um ansiolítico natural, produzido pelo próprio organismo. Warren Buffett superou o terror paralisante de falar em público através da dessensibilização sistemática. Aos 21 anos, ele mal conseguia falar numa reunião de trabalho sem suar excessivamente. Sua solução? Inscreveu-se num curso de oratória Dale Carnegie e forçou-se a praticar progressivamente. Primeiro com uma pessoa, depois 5, depois 10, até dominar plateias de milhares. Como ele diz, "You've got to get outside your comfort zone, or you'll never grow." Você precisa sair da zona de conforto ou nunca crescerá. A técnica de reframe cognitivo transforma interpretações destrutivas em empoderadoras. Em vez de "todos estão me julgando", pense "todos querem que eu seja bem-sucedido." Em vez de "vou fazer feio", pense "tenho algo valioso para compartilhar." Em vez de "não sou qualificado", pense "fui escolhido por uma razão." Seu cérebro acredita no que você repete para ele. Rodrigo Martins, advogado de 38 anos no Rio de Janeiro, aplicou essas técnicas para superar 15 anos de fobia de palco. Ele evitava promoções que envolvessem apresentações e limitava severamente sua carreira. Após 6 meses praticando redirecionamento de ansiedade,
Não apenas aceitou falar numa conferência de 500 advogados, mas recebeu standing ovation. Descobri que meu nervosismo era energia mal direcionada, ele explica. Agora, uso essa energia como combustível. A preparação excessiva pode ser contraproducente. Dr. Amy Arnstein, de Yale, descobriu que overpreparing ativa regiões cerebrais associadas com perfeccionismo patológico. O objetivo não é memorizar cada palavra, mas dominar o fluxo da mensagem. Grandes oradores conhecem profundamente seu conteúdo, mas mantêm flexibilidade para adaptações espontâneas. A técnica da ancoragem emocional usa memórias poderosas para acessar estados confiantes instantaneamente. Feche os olhos e relembre um momento em que você se sentiu absolutamente seguro e competente. Talvez uma conversa íntima com um amigo próximo, um projeto bem-sucedido, ou momento de reconhecimento profissional. Ancore essa sensação tocando dedos polegar e indicador. Pratique isso 50 vezes. Agora você tem um botão de confiança, que pode ativar antes de qualquer apresentação. Jerry Seinfeld tem uma das melhores frases sobre ansiedade de palco. According to most studies, people's number one fear is public speaking. Number two is death. Death is number two. Does that sound right? This means to the average person, if you go to a funeral, you're better off in the coffin than doing the eulogy. Segundo a maioria dos estudos, o medo número 1 das pessoas é falar em público. Número 2 é a morte. A morte é número 2. Isso soa certo. Significa que para a pessoa média, se você for a um funeral, é melhor estar no caixão do que fazendo o elogio. Embora engraçada, essa estatística revela algo profundo sobre nosso medo primitivo de rejeição social. Durante milhões de anos de evolução, ser banido do grupo significava morte certa. Nosso cérebro ancestral ainda interpreta o julgamento social como ameaça de sobrevivência. Compreender isso remove o julgamento pessoal. Você não é covarde, é humano. A estratégia de encontrar faces amigas funciona neurologicamente, porque oxitocina, hormônio de conexão, neutraliza cortisol, hormônio do estresse. Antes da apresentação, identifique 3 e 5 pessoas na audiência que parecem receptivas, talvez sorrindo, acenando ou demonstrando linguagem corporal aberta. Durante momentos de ansiedade, estabeleça contato visual com essas âncoras emocionais. É como ter amigos numa sala de estranhos. Muhammad Ali usava uma técnica psicológica chamada trash talk positivo. Ele não apenas falava mal dos oponentes, mas se elogiava constantemente. I am the greatest. Não era arrogância, era programação mental. Adapte isso para apresentações. Tenho conhecimento valioso. Minha experiência pode ajudar pessoas. Mereço estar neste palco. Repetir essas afirmações remodela padrões neurais de autodúvida. O ritual pré-performance cria a sensação de controle sobre o incontrolável. Atletas olímpicos têm sequências específicas antes de competir. Desenvolva seu próprio ritual. Talvez ouvir música específica, fazer determinados exercícios de aquecimento vocal ou repetir mantra pessoal. O conteúdo importa menos que a consistência. Você está sinalizando ao cérebro: estou preparado, está tudo sob controle. Maya Angelou confessou que mesmo após décadas como escritora renomada, ainda sentia síndrome do impostor antes de palestras. Sua solução? Lembrar-se de que nervosismo indica que você se importa. Se não estivesse nervosa, significaria que não me importo com vocês ou com esta mensagem. Meu nervosismo é prova do meu comprometimento. A técnica do pior cenário parece contraditória, mas é libertadora. Imagine o pior que poderia acontecer. Você esquece as palavras, tropeça, derrama água. Agora imagine como lidaria com cada situação. Você riria, improvisaria, continuaria. Percebe que mesmo os desastres não são realmente catastróficos? Esta visualização remove poder do medo do desconhecido. Cristina Lopes, professora universitária em Salvador, transformou carreira acadêmica aplicando redirecionamento de ansiedade. Por anos ela evitava conferências e simpósios, limitando severamente seu crescimento profissional. Após implementar essas técnicas, não apenas começou a palestrar regularmente, mas se tornou oradora keynote requisitada em eventos internacionais. Minha ansiedade não desapareceu, ela conta, mas agora ela trabalha para mim, não contra mim. Lembre-se, grandes oradores não são pessoas sem medo, são pessoas que dançam com o medo. Eles converteram vulnerabilidade em autenticidade, nervosismo em energia, ansiedade em empolgação. Seu nervosismo não é defeito a ser corrigido, é combustível a ser refinado. Como disse Susan Jeffers, feel the fear and do it anyway.
Sinta o medo e faça assim mesmo. Seu corpo está produzindo energia extra porque reconhece que algo importante está acontecendo. Use essa energia, canalize-a. Transforme-a no combustível que elevará sua mensagem e conectará profundamente com sua audiência. A coragem não é a ausência de medo, é a ação na presença do medo, e essa ação, repetida consistentemente, eventualmente transforma medo em poder. Capítulo 6. A arte de conectar com qualquer audiência. Tony Robbins entra num auditório com 10.000 pessoas de 50 países diferentes. Executivos japoneses, estudantes brasileiros, aposentados alemães, empreendedores indianos, um mosaico humano impossível de unificar. Mas em 20 minutos, toda a arena está sincronizada, rindo junto, chorando junto, vibrando na mesma frequência emocional. Como ele consegue essa alquimia social? A resposta está na capacidade quase sobrenatural de ler o termômetro emocional da audiência e calibrar sua energia correspondentemente. Dr. Daniel Goleman, autor do conceito de inteligência emocional, descobriu que líderes excepcionais possuem uma habilidade chamada contágio emocional positivo. Eles literalmente infectam ambientes com o estado emocional que escolhem projetar. Grandes oradores são como DJs emocionais. Eles sentem a vibe da sala e ajustam sua frequência para criar ressonância perfeita. Quando Barack Obama falava para operários em Detroit, sua linguagem, postura e energia eram completamente diferentes de quando discursava para diplomatas na ONU. Não era falsidade, era a adaptação inteligente que honrava cada audiência específica. A neurociência explica por que isso funciona. Dr. Marco Iacoboni, da UCLA, descobriu que nosso cérebro possui neurônios espelho que disparam tanto quando realizamos uma ação quanto quando observamos alguém realizá-la. Quando um orador demonstra energia, confiança ou vulnerabilidade autêntica, os neurônios espelho da audiência literalmente experimentam essas emoções. É transmissão emocional direta, sem palavras. Vamos analisar como Oprah Winfrey dominou essa arte durante 25 anos de programa televisivo. Observe como ela modulava a energia baseada no conteúdo. Voz suave e íntima para histórias pessoais, empolgação contagiante para revelações positivas, seriedade respeitosa para temas difíceis. Ela não apenas reagia às emoções dos convidados, ela as amplificava e redirecionava para criar experiências transformadoras. A técnica do espelhamento sutil cria conexão inconsciente. Sem imitar óbvia, você gradualmente alinha sua linguagem corporal, velocidade de fala e nível energético com sua audiência. Se eles estão relaxados, você começa relaxado. Se estão formais, você mantém formalidade inicial. Depois, suavemente, você os guia para onde quer levá-los emocionalmente. Brené Brown revolucionou palestras corporativas através da vulnerabilidade estratégica. Em vez de projetar perfeição inalcançável, ela compartilha lutas pessoais, medos e falhas. Resultado: audiências se identificam profundamente porque veem suas próprias humanidade refletida. Como ela diz, vulnerability is not weakness, it's our greatest measure of courage. Vulnerabilidade não é fraqueza, é nossa maior medida de coragem. Mas, atenção, vulnerabilidade deve servir à audiência, não ao ego do orador. Compartilhar histórias pessoais apenas para chocar ou chamar atenção é manipulação. Vulnerabilidade autêntica sempre conecta experiência pessoal a insights universais que beneficiam quem ouve. A regra dos 3 níveis de audiência guia adaptação inteligente, intelectual, dados, lógica, argumentos, emocional, histórias, metáforas, conexões pessoais, e visceral, energia, movimento, experiência física. Audiências técnicas respondem mais ao nível intelectual, audiências criativas ao emocional, plateias de vendas ao visceral. Oradores mestres incluem elementos dos 3 níveis. Steve Jobs era genial em personalizar apresentações mantendo essência. Para desenvolvedores, ele enfatizava especificações técnicas e possibilidades criativas. Para consumidores, focava em como produtos melhorariam suas vidas. Para investidores, destacava potencial de mercado e diferenciação competitiva. Mesma paixão, ângulos diferentes. A técnica de perguntas retóricas estratégicas cria participação mental sem perder controle da apresentação. Quantos de vocês já se sentiram frustrados com tecnologia lenta? Mãos se levantam, audiência se engaja. Exatamente, todos nós. Agora você tem aliados, não espectadores passivos. A audiência está investida na solução porque reconheceu o problema. Como lidar com audiências hostis ou desinteressadas? A estratégia contra-intuitiva é reconhecer diretamente a resistência.
Sei que muitos de vocês prefeririam estar em outro lugar agora, ou provavelmente estão pensando que isso é mais uma apresentação chata sobre produtividade. Esta honestidade desarma a defensividade e cria espaço para a conexão genuína. Marcos Silva, consultor empresarial em São Paulo, aplicou essas técnicas numa situação extrema: apresentar reestruturação corporativa para funcionários que seriam demitidos. Em vez de evitar o elefante na sala, ele começou: sei que estão com medo. Eu também estaria. Então compartilhou sua própria experiência de demissão aos 45 anos e como reconstruiu carreira. Resultado: a audiência hostil se tornou receptiva, porque ele honrou seus sentimentos antes de tentar influenciar suas ações. A manutenção de atenção durante apresentações longas requer mudanças de estado a cada 7-10 minutos. Nossa atenção naturalmente flutua nessa frequência. Oradores experientes incorporam mudanças de volume, posição física diferente, pergunta à audiência, história envolvente ou mudança de mídia visual. Tony Robbins faz isso intuitivamente. Nunca mantém mesmo ritmo por mais de alguns minutos. A técnica da escuta ativa em tempo real diferencia oradores bons dos excepcionais. Durante a apresentação, você monitora constantemente: estão engajados ou distraídos, entendendo ou confusos, energizados ou cansados. Então, ajusta dinamicamente. Acelera se estão entediados, desacelera se estão perdidos, aumenta a energia se estão sonolentos. Lembre-se, você não está apenas entregando informações, está criando experiência. Cada audiência é única. Mesmo o mesmo conteúdo para grupos similares requer calibração diferente, baseada em energia, humor, contexto e timing específicos daquele momento. Como disse Maya Angelou, I've learned that people will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Aprendi que as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Sua missão não é impressionar a audiência com sua brilhantez, é servi-la com sua autenticidade, conectar-se com sua humanidade e deixar cada pessoa sentindo-se vista, ouvida e valorizada. Quando consegue isso, a técnica se torna invisível e a magia acontece. Capítulo 7. Lidando com perguntas e objeções. O momento da verdade. Senhor Jobs, por que o iPhone não tem teclado físico como o BlackBerry? A pergunta ecoou pelo auditório da Apple em 2007, carregada de ceticismo. Steve Jobs não se defendeu, não minimizou a preocupação, não atacou o questionador. Em vez disso, sorriu e disse: essa é exatamente a pergunta certa. Então demonstrou como a tela touchscreen era superior, transformando dúvida em admiração e crítico em convertido. O momento de perguntas e respostas separa oradores amadores dos profissionais. Qualquer pessoa pode decorar uma apresentação, mas improvisar respostas inteligentes, sob pressão, revela verdadeiro domínio do assunto e controle emocional. Como disse Winston Churchill, The empires of the future are the empires of the mind. Os impérios do futuro são os impérios da mente. Dr. Amy Cuddy, da Harvard Business School, descobriu que nosso cérebro processa perguntas desafiadoras como ameaças físicas. Instintivamente, ativamos modo luta ou fuga. Batimentos cardíacos aceleram, músculos tensionam, pensamento racional diminui. Grandes oradores treinam especificamente para reconhecer e neutralizar essa reação primitiva. A técnica Acknowledge Bridge Message, reconhecer conectar mensagem, é usada por porta-vozes de empresas multinacionais e políticos experientes. Primeiro, reconheça a pergunta com respeito. Excelente questão. Segundo, conecte com sua mensagem principal. Isso me leva ao ponto central da nossa discussão. Terceiro, redirecione para território favorável, onde você tem dados sólidos e exemplos convincentes. Vejamos Barack Obama lidando com pergunta hostil durante campanha presidencial de 2008. Repórter perguntou agressivamente sobre relacionamento com pastor controverso. Obama reconheceu: entendo sua preocupação. Conectou: isso toca numa questão mais ampla sobre julgamento e caráter. Redirecionou: deixe-me explicar meus valores e como eles guiarão minha presidência. Transformou o ataque em oportunidade de reforçar mensagem central. Quando você genuinamente não sabe a resposta, a honestidade é sempre melhor estratégia. Não tenho essa informação específica agora, mas vou investigar e retornar com dados precisos. Gera mais credibilidade que tentativa desesperada de improvisar resposta incorreta. Warren Buffett frequentemente responde "não sei" em assembleias de acionistas, e sua honestidade aumenta a confiança, não diminui.
A técnica de reformulação positiva transforma perguntas negativas em oportunidades. Se alguém pergunta, por que seu produto é tão caro comparado à concorrência? Você reformula. Ótima pergunta sobre valor. Deixe-me explicar o que você recebe pelo investimento. Você muda o frame de caro, negativo, para investimento, positivo, sem ignorar a preocupação legítima. Líderes políticos experientes usam técnica do pivô quando enfrentam perguntas que não querem responder diretamente. Eles reconhecem a questão, oferecem resposta parcial, depois pivotam para a mensagem que querem transmitir. É uma preocupação válida, e é exatamente por isso que estamos focando em... Esta técnica requer prática para soar natural, não evasiva. Como lidar com questionadores agressivos ou hostis? A regra de ouro é nunca espelhar a energia negativa. Se eles gritam, você fala mais suavemente. Se atacam pessoalmente, você responde profissionalmente. Como disse Gandhi, be the change you want to see in the world. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Sua compostura pode desarmar a agressividade e conquistar simpatia da audiência. Técnica de jiu-jitsu verbal usa a força da objeção contra ela mesma. Se alguém diz, isso nunca funcionou antes, você responde, exato. E é por isso que precisamos de abordagem diferente. Deixe-me mostrar como aprendemos com tentativas anteriores. Você valida a experiência deles, mas redireciona a energia para sua solução inovadora. Ana Costa, diretora de RH em multinacional no Rio, enfrentou situação extrema durante reunião sobre cortes orçamentários. Funcionário alterado gritou, vocês não se importam conosco. Em vez de se defender, ela respondeu calmamente, você está certo ao estar preocupado com seu futuro. Eu também estaria. Então explicou transparentemente os desafios da empresa e como estavam protegendo o máximo de empregos possível. Sua autenticidade transformou o confronto em diálogo construtivo. A preparação de FAQ antecipada é crucial. Liste 15 e 20 perguntas mais prováveis e pratique respostas concisas. Não decore scripts, mas tenha pontos principais e exemplos específicos prontos. Durante a apresentação sobre novo software, antecipe perguntas sobre segurança, custo, treinamento, integração com sistemas existentes e cronograma de implementação. Use técnica do sanduíche para críticas válidas. Reconhecimento positivo, plus. Abordagem da crítica, plus. Redirecionamento positivo. Aprecio sua perspectiva experiente, positivo. Você está certo que implementação inicial teve desafios, crítica válida. Com base nessa experiência, refinamos o processo e agora temos taxa de sucesso de 94%, positivo. A linguagem corporal durante Q&A é crucial. Mantenha a postura aberta mesmo diante de hostilidade. Estabeleça contato visual com o questionador, não apenas com o resto da audiência. Gesticule calmamente para enfatizar pontos. Sua compostura física comunicará confiança mesmo se sentir desconfortável internamente. Transforme objeções em oportunidades usando o método do consultor. Essa é exatamente a pergunta que um cliente inteligente faria. Deixe-me compartilhar como abordamos essa questão com outra empresa similar. Agora o questionador se sente validado e você posicionou sua resposta como expertise valiosa. Lembre-se, perguntas difíceis são presentes. Elas revelam preocupações reais da audiência que você pode abordar diretamente. Questões que não são feitas continuam como dúvidas não resolvidas. Como disse Henry Ford, My best friend is the one who brings out the best in me. Meu melhor amigo é aquele que traz o melhor de mim. O objetivo do Q&A não é vencer debates, mas servir à audiência. Quando você aborda perguntas com generosidade, humildade e foco em ajudar, mesmo críticos podem se tornar seus maiores advogados. Sua resposta a uma pergunta hostil pode ser o momento que define como toda a audiência se lembrará de você. Capítulo 8. Tecnologia e recursos visuais. Potencialize sua mensagem Death by PowerPoint. Morte por PowerPoint. Esta frase virou piada corporativa, mas representa a tragédia real. Apresentações brilhantes assassinadas por slides horríveis. Steve Jobs nunca usava mais de 7 palavras por slide. Seth Godin proíbe bullet points. Nancy Duarte, que criou apresentações para Al Gore e grandes empresas, tem regra simples. Se você precisa ler seu slide, ele está errado. A neurocientista, Dr. Carmen Simon descobriu algo perturbador. Audiências lembram apenas 10% do que ouvem, mas 65% do que veem. Isso significa que seus recursos visuais não são ornamentos opcionais. São determinantes do impacto e memorização da sua mensagem. Usar tecnologia mal é pior que não usar nenhuma. Vamos dissecar a apresentação mais famosa da história corporativa.
o lançamento do iPhone em 2007. Jobs usou 144 slides em 90 minutos, mas cada slide tinha impacto visual máximo. Imagens grandes, texto mínimo, transições suaves. Quando disse "Today, Apple is going to reinvent the phone", o slide mostrava apenas estas palavras numa fonte gigante, sem logos, sem distrações. A tecnologia amplificou, nunca competiu com sua mensagem. O princípio da hierarquia visual determina onde os olhos se movem numa tela. Primeiro, vamos para cantos superiores esquerdos, depois, seguimos padrão em Z. Designers de apresentações TED aplicam isso colocando informações mais importantes nessas zonas de alta atenção. Quando você ignora como olhos naturalmente escaneiam conteúdo, força a audiência a trabalhar desnecessariamente para encontrar seu ponto principal. Guy Kawasaki, ex-evangelista da Apple, criou a regra 10-20-30 para apresentações. Máximo 10 slides, máximo 20 minutos, fonte mínima 30 pontos. Esta regra força a clareza mental. Você não pode encher slides de texto quando fonte é grande. Como ele diz, "If you have to use a font smaller than 30 points, you don't have a presentation, you have a document." Se precisa usar fonte menor que 30 pontos, não tem apresentação, tem documento. A técnica de revelação progressiva mantém a atenção focada no que você está dizendo agora, não no que dirá depois. Em vez de mostrar lista completa de 5 pontos, revele um por vez. Isso força a audiência a seguir seu ritmo mental e previne que leiam à frente, se distraindo da sua explicação atual. Cores têm impacto psicológico profundo que a maioria ignora. Azul transmite confiança e estabilidade, usado por bancos. Vermelho cria urgência e excitação, ideal para call to actions. Verde sugere crescimento e harmonia, perfeito para sustentabilidade. Roxo indica criatividade e inovação, escolha de marcas tech. Usar cores aleatoriamente desperdiça a oportunidade de reforçar mensagens subliminalmente. O contraste inteligente garante legibilidade, mesmo em ambientes mal iluminados. Texto escuro sobre fundo claro sempre funciona. Texto claro sobre fundo escuro pode ser elegante, mas requer ambiente controlado. Evite vermelho, verde, daltonismo, azul, roxo, difícil distinção, ou qualquer combinação que force a audiência a fazer esforço para ler. Nancy Duarte analisou apresentações TED mais populares e descobriu padrão. Grandes oradores usam imagens que evocam emoção, não apenas ilustram conceitos. Quando Brené Brown fala sobre vulnerabilidade, mostra criança assustada, não definição de dicionário. Quando Simon Sinek explica liderança, mostra a pessoa real inspirando outras, não organograma corporativo. A integração de vídeos pode ser poderosa, mas tem armadilhas. Vídeos longos, mais de 60 segundos, fazem a audiência esquecer contexto da apresentação. Vídeos com áudio ruim destroem credibilidade profissional. Vídeos que requerem internet dependem de conectividade que pode falhar. Regra de ouro. Sempre tenha backup estático do ponto principal de qualquer vídeo. Como se preparar para falhas técnicas inevitáveis? Steve Jobs era paranoico com backups. Sempre tinha equipamentos reservas, slides em múltiplos formatos e roteiros alternativos caso tecnologia falhasse completamente. Durante a apresentação histórica do iPhone, o protótipo travou múltiplas vezes, mas ele continuou seamlessly, porque havia ensaiado cenários de falha. Roberto Lima, diretor de vendas em Brasília, aprendeu isso da pior forma. Durante a apresentação crucial para cliente internacional, o projetor quebrou 5 minutos antes do início. Ele entrou em pânico porque toda a apresentação dependia de slides. Resultado: perdeu o contrato de R$2 milhões. Hoje, ele sempre tem versão impressa, resumo de pontos principais e pode fazer a apresentação completa apenas com flip chart se necessário. A técnica de slides invisíveis cria fluidez profissional. Em vez de clicar, obviamente, entre slides, use controle remoto discreto ou configurações automáticas que mudam baseadas no que você está falando. A audiência deve sentir que slides aparecem magicamente para ilustrar seus pontos. Não que você está seguindo o roteiro rígido. Animações e transições devem servir propósito específico, não apenas porque ficam bonitas. Revelação gradual de dados em gráfico ajuda a explicar tendências passo a passo. Zoom em produto específico foca a atenção no detalhe importante. Movimento desnecessário distrai e parece amadorístico. A regra do glance test garante clareza instantânea. Se alguém não consegue entender ponto principal do slide em 3 segundos, ele está complexo demais. Sua audiência não deveria precisar estudar seus visuais. Deveria absorver informação quase inconscientemente, enquanto foca na sua explicação verbal. Lembre-se, você é a estrela da apresentação.
não seus slides. Tecnologia deve ser coadjuvante invisível, que amplifica sua mensagem sem nunca roubar protagonismo. Como disse o designer Paul Rand, "Simplicity is not the goal. It is the byproduct of a good idea and modest expectations." Simplicidade não é o objetivo. É subproduto de uma boa ideia e expectativas modestas. Quando você domina a tecnologia como ferramenta de comunicação, não como muleta visual, seus slides se tornam extensões naturais do seu pensamento, seus vídeos intensificam emoções e sua mensagem ressoa tanto visual quanto verbalmente. Esse é o momento quando a apresentação se torna experiência transformadora. Capítulo 9. Desenvolvendo seu estilo único. Autenticidade como diferencial. Tentei ser como Tony Robbins uma vez. Saltei no palco, gritei frases motivacionais, tentei energizar plateias de 500 pessoas com técnicas que funcionavam perfeitamente para ele. O resultado? Fracasso constrangedor. Parecia um ator ruim interpretando papel que não entendia. A audiência sentiu desconforto. Eu senti vergonha e aprendi lição valiosa. Autenticidade não pode ser fingida, apenas desenvolvida. Brené Brown descobriu isso durante sua jornada para se tornar uma das palestrantes mais influentes do mundo. Por anos, ela tentou ser oradora profissional tradicional, terno formal, linguagem corporativa, postura rígida. Resultados eram medíocres. Tudo mudou quando decidiu ser vulnerável, contar suas próprias lutas, usar humor autodepreciativo. Sua palestra TED The Power of Vulnerability tem mais de 60 milhões de visualizações porque é autêntica, não perfeita. Dr. Adam Grant, da Wharton School, conduziu estudo fascinante sobre autenticidade em liderança. Descobriu que tentativas de imitar estilos de outros líderes sempre falham porque authenticity cannot be copied, it can only be developed. Autenticidade não pode ser copiada, apenas desenvolvida. Nossa mente subconsciente detecta incongruências com precisão laser, quando alguém está representando versus sendo. A vulnerabilidade estratégica não significa compartilhar traumas pessoais desnecessariamente. Significa conectar experiência humana universal através da sua história específica. Quando Oprah fala sobre crescer na pobreza, não busca pena. Conecta com qualquer pessoa que já enfrentou a adversidade. Quando Steve Jobs mencionava ser adotado, criava ponte emocional com sentimentos de rejeição que todos experimentam. Vamos analisar como grandes oradores encontraram seus estilos únicos. Warren Buffett descobriu que ser o tio sábio de Omaha era mais poderoso que tentar ser CEO intimidador. Sua linguagem simples, analogias rurais e humor genuíno ressoam porque refletem genuinamente quem ele é. Quando fala sobre investimentos usando metáforas de beisebol, não está fazendo marketing. Está sendo Warren Buffett. Malcolm Gladwell transformou apresentações acadêmicas secas em narrativas envolventes porque percebeu que é, essencialmente, contador de histórias. Em vez de lutar contra essa tendência natural, ele a abraçou. Seus keynotes parecem conversas íntimas, onde ele está dividindo descobertas fascinantes com amigos curiosos. Resultado: palestrante mais requisitado do mundo corporativo. A descoberta do seu superpoder comunicativo requer autoconhecimento brutal. Você é naturalmente analítico como Bill Gates? Então use dados e gráficos abundantemente, mas humanize com histórias pessoais. É emocionalmente inteligente como Oprah? Então conecte profundamente com os sentimentos da audiência, mas respalde com pesquisa sólida. É humorista natural? Use isso, mas garanta que o humor serve mensagem, não substitui conteúdo. Amy Cuddy descobriu que sua força única era tornar ciência complexa acessível através de aplicações práticas. Ela não tenta ser comediante como Jerry Seinfeld ou motivador como Tony Robbins. Ela é pesquisadora apaixonada que traduz descobertas acadêmicas em ferramentas transformadoras. Sua apresentação sobre Power Poses funciona porque combina rigor científico com aplicabilidade imediata. O conceito de marca pessoal autêntica é frequentemente mal interpretado. Não significa criar persona artificial, mas amplificar aspectos genuínos da sua personalidade que servem melhor sua audiência. Seth Godin é naturalmente provocativo e questionador. Ele transformou essas características em estilo de comunicação que desafia convenções e inspira inovação. Como descobrir histórias pessoais que conectam sem soar narcisista? Pergunte-se: que experiência minha ilustra perfeitamente o ponto que quero fazer? Se você está falando sobre persistência, conte sobre projeto que quase desistiu, mas que se tornou sucesso. Se tema é liderança,
Compartilhe momento quando teve que tomar decisão difícil e como chegou à conclusão. Daniel Pink encontrou seu estilo único combinando pesquisa comportamental com storytelling empresarial. Ele descobriu que tinha talento para pegar estudos psicológicos densos e transformá-los em insights práticos para líderes. Seu livro Drive e palestras subsequentes funcionam porque ele não tenta ser acadêmico puro nem consultor superficial. Ele é ponte entre ciência e aplicação. A técnica de espelho reverso ajuda a identificar padrões inconscientes. Grave-se falando naturalmente com amigos sobre tópico que te apaixona. Depois assista sem som, observando linguagem corporal. Depois escute sem imagem, focando na voz. Finalmente, assista completo. Você descobrirá gestos naturais, inflexões vocais autênticas e energia única que capítulo 9, desenvolvendo seu estilo único. Autenticidade como diferencial. Continuação. A técnica de espelho reverso ajuda a identificar padrões inconscientes. Grave-se falando naturalmente com um amigo sobre tópico que te apaixona. Depois, assista sem som, observando linguagem corporal. Depois, escute sem imagem, focando na voz. Finalmente, assista completo. Você descobrirá gestos naturais, inflexões vocais autênticas e energia única que pode amplificar conscientemente. Mariana Santos, empreendedora de São Paulo, descobriu seu estilo através desta técnica. Percebeu que usava metáforas culinárias naturalmente. Esse projeto precisa de mais tempero. Vamos deixar essa ideia cozinhar. Em vez de suprimir essa tendência, ela a transformou em marca registrada. Hoje é conhecida como a CEO que fala como chefe. E suas apresentações sobre liderança empresarial, usando analogias de cozinha, são memoráveis e requisitadas. O erro comum é tentar eliminar imperfeições que, na verdade, são diferenciais. Maya Angelou gaguejava ocasionalmente, mas isso criava pauses poderosas que intensificavam suas palavras. Stephen Hawking transformou limitação física em força comunicativa. Sua voz sintetizada tornou-se icônica e suas palavras ganharam peso especial pela dificuldade de produzi-las. Como equilibrar autenticidade com profissionalismo? A regra é simples. Seja a melhor versão de si mesmo para aquele contexto específico. Você não precisa ser pessoa completamente diferente na sala de reunião versus palco de conference. Precisa calibrar intensidade, linguagem e exemplos apropriadamente, mantendo o núcleo da sua personalidade intacto. Sua assinatura como orador pode ser frase recorrente, gesto característico, forma única de estruturar ideias ou perspectiva diferenciada sobre temas comuns. Simon Sinek tem Start with Why. Brené Brown tem vulnerabilidade corajosa. Tony Robbins tem energia transformadora. Qual será sua marca registrada? O caminho para a autenticidade passa por 3 estágios. Autoconhecimento, quem você realmente é. Autoaceitação, abraçar suas peculiaridades. E autoexpressão, compartilhar sua verdade com coragem. Muitos param no primeiro estágio, poucos chegam ao terceiro. Lembre-se, o mundo não precisa de outro Tony Robbins ou Steve Jobs. Precisa da primeira versão de você. Como disse Oscar Wilde, be yourself. Everyone else is already taken. Seja você mesmo. Todos os outros já foram escolhidos. Quando você para de tentar impressionar e começa a servir, quando troca performance por presença, quando substitui perfeição por autenticidade, aí acontece a mágica. Sua mensagem encontra ressonância porque emerge de lugar verdadeiro. Sua energia conecta porque é genuína. E seu impacto se multiplica porque as pessoas sentem que conheceram não apenas um orador, mas um ser humano real. Capítulo 10. Agora é sua vez. O plano de ação para dominar a oratória. Chegamos ao fim de nossa jornada pelos segredos dos grandes oradores, mas, na verdade, este é apenas o começo da sua transformação pessoal. Durante estes capítulos, você descobriu que comunicação poderosa não é talento reservado para poucos escolhidos. É habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a praticar conscientemente. Vamos recapitular os 10 pilares fundamentais que separam oradores magnéticos dos esquecíveis. Dominar os primeiros 7 segundos que determinam toda a impressão, usar linguagem corporal que comunica 55% da sua mensagem, desenvolver voz que magnetiza e cativa, estruturar mensagens que grudam na memória por anos, transformar nervosismo em energia poderosa, conectar autenticamente com qualquer audiência, lidar com perguntas como oportunidades de brilhar, usar tecnologia para amplificar sem competir, ir e desenvolver seu estilo único e inimitável.
Agora você precisa de um plano prático para implementar todo esse conhecimento. Aqui está seu roteiro de 90 dias para a transformação. Primeira semana. Pratique técnicas de respiração e postura diariamente. Segunda semana. Grave-se falando e identifique padrões de linguagem corporal e vícios vocais. Terceira semana. Estruture uma apresentação de 5 minutos usando o método PrEP. Quarta semana. Apresente para amigos e colete feedback honesto. Segundo mês. Procure oportunidades de falar. Reuniões de trabalho, grupos de networking, apresentações voluntárias. Aplique uma técnica nova a cada semana. Terceiro mês. Busque situações de maior desafio, palestras para grupos maiores, eventos da sua área, workshops internos na empresa. Como buscar oportunidades para crescer. Participe de grupos como Toastmasters, ofereça-se para apresentar projetos, lidere reuniões, conduza treinamentos internos. Cada situação é laboratório para testar e refinar suas habilidades. Lembre-se, competência vem de prática deliberada, não de conhecimento teórico. Para continuar evoluindo, estude grandes oradores através de lente técnica. Analise não apenas o que dizem, mas como dizem. Assista TED Talks, focando na estrutura, não no conteúdo. Observe discursos políticos prestando atenção nas técnicas de persuasão. Leia livros de comunicação, faça cursos especializados. Considere coaching individual se quiser acelerar resultados. A mentalidade do orador de impacto é fundamentalmente diferente do comunicador comum. Em vez de focar em impressionar, você serve. Em vez de temer julgamento, você oferece valor. Em vez de buscar perfeição, você abraça autenticidade. Como disse Maya Angelou, "There is no greater agony than bearing an untold story inside you." Não há agonia maior que carregar uma história não contada dentro de você. Você tem histórias poderosas, insights únicos, experiências valiosas que podem transformar vidas. Sua responsabilidade não é guardá-las por medo de imperfeição, mas compartilhá-las com coragem e generosidade. O mundo precisa ouvir sua voz, sua perspectiva, sua verdade. O canal Desenvolvimento Inteligente continuará aqui para apoiá-lo nesta jornada transformadora. Este audiolivro, criado através de extensa pesquisa científica e inteligência artificial, é apenas o primeiro passo. Há muito mais conhecimento esperando para acelerar seu crescimento. Mas agora, pare de consumir conteúdo e comece a criar impacto. Feche este audiolivro e abra sua agenda. Marque uma data na próxima semana para sua primeira apresentação consciente aplicando essas técnicas. Pode ser numa reunião de trabalho, num grupo de amigos ou numa palestra formal. Não importa o tamanho da audiência, importa a qualidade da sua presença. Como disse Nelson Mandela, "There is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living." Não há paixão em jogar pequeno, em se contentar com vida menor que aquela que você é capaz de viver. Sua voz importa, sua mensagem tem poder. Seu impacto pode mudar vidas. O mundo está esperando para ouvir o que você tem a dizer. Agora é sua vez de subir ao palco da vida e falar com a confiança, autenticidade e poder que você sempre soube que existiam dentro de você. Sua jornada como grande orador começa agora. O segredo dos grandes oradores. Como transmitir confiança em 10 passos. Capítulo 1. O poder da primeira impressão. O que acontece nos primeiros 7 segundos. Bem-vindo de volta ao canal Desenvolvimento Inteligente. Aqui você encontra conteúdo transformador baseado em extensa pesquisa científica e inteligência artificial para acelerar seu crescimento pessoal e profissional. Imagine a cena. Steve Jobs sobe ao palco do Moscone Center em São Francisco. Ainda não disse uma palavra. Apenas caminhou até o centro, olhou para a plateia e sorriu sutilmente. Nestes primeiros 7 segundos, antes mesmo de pronunciar seu famoso "Good Morning", ele já havia conquistado a audiência. Como isso é possível? A resposta está na neurociência das primeiras impressões. Dr. Alex Todorov, da Universidade de Princeton, descobriu algo revolucionário. Nosso cérebro forma julgamentos sobre competência, confiabilidade e liderança em apenas 100 milissegundos. Isso é mais rápido que um piscar de olhos. E o mais impressionante, esses julgamentos instantâneos raramente mudam, mesmo após exposição prolongada. Você não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Esta frase, que pode soar clichê, é na verdade uma lei biológica inscrita em nosso cérebro ancestral. Durante milhões de anos de evolução, nossa sobrevivência dependia de avaliar rapidamente se um estranho era amigo ou ameaça. Hoje, essa programação primitiva determina se sua audiência irá confiar em você ou resistir à sua mensagem. Grandes oradores compreendem e dominam este momento crucial.
Winston Churchill, mesmo com sua aparência física não imponente, irradiava autoridade desde que entrava no parlamento. Barack Obama conquistava plateias antes de abrir a boca através de sua postura confiante e olhar determinado. Oprah Winfrey conectava com milhões de telespectadores através de sua presença calorosa nos primeiros segundos de cada programa. O erro fatal que 90% dos palestrantes cometem é ignorar estes primeiros segundos. Eles sobem ao palco visivelmente nervosos, mexem nos papéis, ajustam o microfone, pigarreiam, começam com desculpas. Desculpem, estou um pouco nervoso. Ou clichês vazios. É um prazer estar aqui. Nestes momentos cruciais, estão literalmente programando a audiência para desconfiar de sua competência. A fórmula científica para impactar desde o primeiro segundo envolve 3 elementos: presença física confiante, contato visual estratégico e energia controlada. Sua postura deve comunicar: eu pertenço aqui. Seus olhos devem varrer a audiência, demonstrando que você os vê como indivíduos. Sua energia deve estar alguns graus acima da audiência, mas nunca frenética. Quando você domina estes primeiros 7 segundos, algo mágico acontece. Você ganha o que os psicólogos chamam de crédito de confiança. A audiência quer que você seja bom. Eles torcem secretamente por seu sucesso. Você transformou potenciais céticos em aliados antes mesmo de compartilhar sua primeira ideia. Sua jornada para se tornar um orador magnético começa agora, neste exato momento. Porque a próxima vez que você se levantar para falar, seja numa reunião, numa apresentação ou num palco, você terá nas mãos o poder de conquistar corações e mentes desde o primeiro segundo. Capítulo 2. A linguagem corporal que comanda 55% da sua mensagem. Você sabia que quando John F. Kennedy debateu com Richard Nixon na televisão em 1960, quem escutou pelo rádio achou que Nixon havia vencido, mas quem assistiu pela TV deu vitória esmagadora para Kennedy. A diferença não estava nas palavras, estava na linguagem corporal. E essa diferença mudou o rumo de uma eleição presidencial. O pesquisador Albert Mehrabian, da UCLA, revolucionou nossa compreensão sobre comunicação com uma descoberta impactante. Apenas 7% do impacto de uma mensagem vem das palavras que falamos. Tom de voz representa 38%, mas a linguagem corporal domina com impressionantes 55%. Isso significa que mais da metade da sua capacidade de influenciar pessoas está no que você faz com seu corpo, não no que sai da sua boca. Grandes oradores sempre souberam disso instintivamente. Winston Churchill não apenas falava sobre determinação, ele a incorporava fisicamente. Seu peito estufado, punho cerrado e maxilar projetado comunicavam força antes mesmo que suas palavras históricas ecoassem pelo parlamento britânico. Steve Jobs não só descrevia produtos revolucionários, seus gestos precisos e postura relaxada, mas alerta faziam a audiência sentir que estavam presenciando o futuro. A pesquisadora Amy Cuddy, da Harvard Business School, descobriu algo ainda mais fascinante. Nossa linguagem corporal não apenas influencia como outros nos veem, mas literalmente altera nossa química hormonal. Quando assumimos poses de poder por apenas 2 minutos, peito aberto, mãos na cintura, queixo erguido, nossos níveis de testosterona, hormônio da confiança, sobem 20% e o cortisol, hormônio do estresse, diminui 25%. Vamos analisar a linguagem corporal de Barack Obama durante seus discursos mais impactantes. Observe como ele planta os pés firmemente no chão, criando uma base sólida que transmite estabilidade. Seus ombros permanecem relaxados, mas eretos, jamais curvados pela insegurança. Suas mãos se movem com propósito, desenhando suas ideias no ar sem gestos nervosos ou repetitivos. Cada movimento parece coreografado, mas na verdade é o resultado de anos de prática consciente. Contraste isso com a linguagem corporal de oradores inseguros. Ombros encolhidos, braços cruzados ou grudados no corpo, peso transferido nervosamente de um pé para outro, gestos espásticos que distraem da mensagem. Esses sinais não verbais gritam, eu não deveria estar aqui, mais alto que qualquer palavra poderia sussurrar. A neurociência explica por que isso acontece. Dr. Marco Iacoboni, da UCLA, descobriu os neurônios espelho, células cerebrais que disparam tanto quando realizamos uma ação, quanto quando observamos alguém realizar a mesma ação. Quando você demonstra confiança através da postura, os neurônios espelho da audiência literalmente sentem essa confiança. É como se eles estivessem experimentando sua segurança em seus próprios corpos. Mas atenção, linguagem corporal não pode ser falsa por muito tempo. Tentar forçar gestos,
que não condizem com seu estado emocional interno, cria incongruência, e nosso cérebro é extraordinariamente hábil em detectar essa dissonância. Como disse Maya Angelou, as pessoas se esquecerão do que você disse, se esquecerão do que você fez, mas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Aqui estão 5 técnicas práticas para dominar sua linguagem corporal. Primeira, a âncora de poder. Antes de falar, encontre uma posição confortável com os pés levemente afastados, alinhados com os ombros. Esta é sua base. Sempre retorne a ela quando sentir nervosismo. Obama faz isso constantemente. Note como ele sempre volta à mesma postura entre gestos. Segunda, o triângulo de confiança. Mantenha seus ombros, peito e abdômen formando um triângulo aberto em direção à audiência. Jamais feche esse triângulo cruzando braços ou curvando ombros. Esta postura ativa inconscientemente a região do cérebro associada com confiança e abertura. Terceira, gestos acima da linha da cintura. Pesquisas mostram que gestos realizados abaixo da cintura transmitem insegurança e submissão. Líderes mundiais sempre gesticulam na região do peito e face. Pratique manter suas mãos nesta zona de poder. Quarta, o olhar de farol. Em vez de fixar o olhar numa pessoa ou varrer nervosamente a plateia, divida mentalmente sua audiência em sessões. Fale uma frase completa para cada sessão antes de mover o olhar. Isso cria a sensação de conversa íntima, mesmo com centenas de pessoas. Quinta, a respiração do orador. Respire profundamente pelo diafragma, expandindo a barriga, não o peito. Isso não apenas oxigena seu cérebro,